Olá! Este é o terceiro e último vídeo da aula 4.2 de Textos Técnicos em Ciência da Computação, sobre precisão vocabular. Além de utilizar um vocabulário preciso, devemos evitar os vícios de linguagem, que aqui neste vídeo estaremos chamando de bugs da escrita. Vamos aprender a identificar e remover os principais bugs da escrita? Então me acompanhe. A gramática da língua portuguesa registra inúmeros vícios de linguagem. Porém, aqui neste vídeo, vou chamar a atenção para os 6 principais vícios normalmente cometidos pelos alunos de textos técnicos. São eles: o mesmismo, o ondismo, o queísmo, gerundismo, estrangeirismo e coloquialismo. Vamos detalhar cada um deles? Quem nunca viu esta placa na porta de um elevador? Muitas pessoas veem esse estilo pomposo nos documentos oficiais e daí cometem 2 erros. O primeiro deles é achar que precisam imitar esse estilo para convencer alguém num documento formal. E o outro erro é não perceber que a partícula o mesmo está sendo usada de maneira incorreta. Portanto, não use as partículas o mesmo e a mesma no lugar de nomes ou de pronomes, porque nomes e pronomes têm as suas funções definidas e não precisam que uma outra partícula venha roubar essa função. Quando você utiliza o mesmo ou a mesma em um texto, seu texto indica uma pobreza de linguagem e também indica que você desconhece o bom uso da língua portuguesa, pelo menos na sua forma da norma culta. Vamos ver alguns exemplos? Maria se encontrou com o professor. Depois de conversarem, o mesmo deu as orientações para o trabalho. Ora, aqui o mesmo está substituindo professor. A gente poderia melhorar essa frase, por exemplo, usando apenas o pronome ele. Maria se encontrou com o professor. Depois de conversarem, ele deu orientações para o trabalho. Você também poderia pensar o seguinte: depois de conversarem, é meio óbvio, isso pode ser removido. Então a gente poderia usar também um outro pronome, o que. Maria se encontrou com o professor, vírgula, que deu orientações para o trabalho. É óbvio que ele deu essas orientações depois de conversarem. Outro exemplo: para participar dos debates, os presidenciáveis têm de tomar conhecimento das regras do mesmo. Neste caso, a gente pode apenas remover a partícula o mesmo, ficando bem mais simples. Para participar dos debates, os presidenciáveis têm de conhecer as regras. É óbvio que essas regras são as regras do debate e não as regras da associação de crochê ou de algum outro local. Portanto, quando você sentir aquela tentação irresistível de usar o mesmo, reflita uma dessas duas possibilidades. Eu não posso substituir por um nome ou um pronome pessoal, eu, tu, eles, nós, vós, eles, equivalente? Ou, alternativamente, será se eu não posso remover o uso de o mesmo ou a mesma e a frase ficar fácil de entender da mesma forma? Reflita sobre essas possibilidades e aplique aquela que for melhor ao seu texto. Mas você pode me perguntar o seguinte: então eu não posso usar a palavra mesmo em nenhum lugar do meu texto? Não, não é isso. Existem 5 situações em que o uso do mesmo está correto. Só não está correto quando substituímos um pronome ou um nome que já tem a sua função por essa partícula o mesmo ou a mesma. A primeira delas é como advérbio. Foi aqui mesmo que nos encontramos pela primeira vez. Então, nesse sentido de justamente, foi justamente aqui, foi aqui mesmo que nos encontramos, então esse uso está correto. A palavra mesmo está na função de advérbio, então não tem problema. A segunda situação é como adjetivo. Elas mesmas, ou seja, elas próprias, resolveram se desculpar pelo mal entendido. Terceira situação correta é como conjunção concessiva, no sentido de ainda que. Mesmo que chegasse cansada, ou ainda que chegasse cansada, nunca deixou de estudar. Este uso está correto. Agora vou apresentar 2 situações em que o uso de o mesmo está correto, porém ainda causa dúvida nos alunos.
como substantivo, ou seja, um nome. Mas se tiver no sentido de a mesma coisa, não tem problema. Ela disse o mesmo a mim, ou seja, ela disse a mesma coisa para mim. Então, esse o mesmo está correto. Esta outra situação do uso de mesmo como substantivo, porém no sentido de tanto faz, também está correta. Para alunos, apresentar o trabalho ou não dá no mesmo. Ou seja, tanto faz apresentar o trabalho ou não, vai acarretar na mesma consequência. Então, nesse sentido, usar o mesmo está correto também. E a placa do elevador? O que a gente faz com ela? Bom, a gente joga fora. E no lugar, podemos reescrever desta maneira. Antes de entrar, veja se o elevador está parado neste andar. Veja que a gente não precisa escrever de forma tão pomposa. A gente pode eliminar as palavras mais compridas. Verifique, encontra-se. Né? Troquei verifica-se por veja e troquei o encontra-se por está. Mas a principal melhoria foi evitar a necessidade de repetir a palavra elevador. Veja que eu coloquei apenas antes de entrar, entrar onde? Isso vai ficar claro depois da vírgula. Veja se o elevador, é claro que vai ser entrar no elevador e não entrar na casa da vovozinha. É entrar no elevador, porque é a palavra que está sendo usada logo depois da vírgula. Não vai causar nenhum problema de entendimento. Dessa forma, evitando eu ter que repetir elevador antes da vírgula e elevador após a vírgula, eu coloco apenas depois da vírgula e aí não preciso usar nem o mesmo, nem ele e muito menos um sinônimo. E assim a placa fica muito mais simples de ser lida. Vamos ao próximo bug? É o ondismo. Mas o que é o ondismo? É o uso incorreto do pronome onde em qualquer situação que vai na sua cabeça. Ok, essa definição não ajuda muito. Então vamos ver as duas situações possíveis. A primeira, quando o uso de onde está correto e quando o uso não está adequado. O uso correto de onde é quando ele indica lugar físico, como neste exemplo. Há bons exemplos de cooperação da academia com a indústria em países como Alemanha e Estados Unidos, onde, ora, Alemanha e Estados Unidos são países, são lugares físicos, onde a gente pode pisar. Então, para substituir esses dois nomes, nós utilizamos adequadamente o pronome onde. E em que situações não devemos usar o pronome onde? Nesta aqui, quando eu não tenho a mínima noção de como ligar duas ideias, duas frases. Aí eu junto tudo usando o pronome onde e fica tudo resolvido. Não, não faça assim. Não use o pronome onde como coringa para unir orações. Foi o que alguns alunos de textos técnicos fizeram nestes exemplos. As empresas estão sofrendo com a crise econômica mundial, onde o desemprego tem aumentado de modo alarmante. Ora, eu não posso me referir à crise mundial como um lugar físico por meio do pronome onde. Eu tenho que entender verdadeiramente qual a relação entre a primeira frase, as empresas estão sofrendo com a crise, e a segunda frase, o desemprego tem aumentado de modo alarmante. Eu tenho uma relação de causa e consequência. Então, a melhor forma de ligar essas duas frases não é utilizando o pronome onde, e sim um outro mais adequado, como nesta sugestão de correção. As empresas estão sofrendo com a crise econômica mundial. Ponto. Em razão disso, o desemprego parará. Outro exemplo. A cena onde a ciência se sobressalta é quando Eduardo Saverin entrega a Mark Zuckerberg seu algoritmo que classifica as pessoas. Cena de um filme não é um local físico também. Na verdade, é um momento, é algo temporal. Não tem nada a ver com lugar físico. Então, a melhor partícula para ser usada aqui não é onde, e sim quando. Ou, como neste exemplo, em que. Por que eu utilizei em que e não quando? Porque já estamos usando quando aqui logo depois. Então, para evitar essa repetição, a cena quando é quando, então preferi substituir onde por em que. A cena em que a ciência se destaca é quando Eduardo Saverin, etc. O próximo bug na escrita é o queísmo, que consiste na repetição viciosa ou desnecessária do vocábulo que. É aquela frase cheia de que. Maria, que é minha vizinha, que foi na feira, que abriu ontem,
que choveu muito. Então, esse longo encadeamento de que demonstra uma pobreza na elaboração de frases. Vamos ver alguns exemplos cometidos por alunos de textos técnicos. O que é argumentado é que o Mark Zuckerberg tem o mito de que mulheres não gostam de nerds. Vejam que numa pequena frase temos 3 ocorrências do pronome que. A nossa sugestão de correção é esta. Argumenta-se que Mark Zuckerberg acredita no mito de que mulheres não gostam de nerds. Um segundo exemplo é este. Um exemplo disso é a cena em que Eduardo Saverin diz para Mark Zuckerberg que seria uma má ideia confiar em Sean Parker, pois, após uma reunião que tiveram, Eduardo chegou à conclusão que Sean era paranoico. Então, como a gente pode melhorar isso aqui? De várias maneiras. Um exemplo disso é a cena quando, ou até tirar a cena, quando Eduardo Saverin diz para Mark que, então esse que foi mantido, seria uma má ideia confiar em Sean Parker. Pois, depois de uma reunião, é óbvio que tiveram essa reunião, então a gente pode cortar que tiveram, Eduardo concluiu que esse que foi mantido, Sean era paranoico. Então aqui reduzimos de 4 Qs para 2 Qs. Foi uma ótima redução, dado o tamanho dessa frase, que é um pouco mais longa. E como eliminar o queísmo da nossa frase? Eu vou apresentar aqui 4 técnicas isoladas, porém, quando você estiver trabalhando e revisando sobre o seu texto, você deve aplicá-las de forma combinada. A primeira técnica é: elimine expressões do tipo que é, que foi, que era, presente, passado, futuro. Que é, que foi, que era. Como neste exemplo. Marina recusou proposta milionária de trabalho, que é o sonho de muitos analistas. Por quê? Para poder viajar à Índia. Então a gente pode eliminar esse que é. Marina recusou proposta milionária, o sonho de muitos analistas. A segunda técnica é: troque a oração adjetiva por um nome equivalente, como neste exemplo. Trata-se de uma comida que não se pode digerir bem. Então, que nome, que adjetivo a gente pode trocar que é equivalente a essa frase inteira? Que não se pode digerir bem. Indigesto, indigesta. Então, trata-se de uma comida indigesta. Terceira técnica: reduza as orações, como neste exemplo. Depois que tiver escrito o texto, farei os cortes. Você pode simplificar para: escrito o texto, farei os cortes. E a quarta e última técnica é esta: substitua a oração por um termo nominal, como aqui. O cliente pediu que um novo módulo fosse desenvolvido. Então, essa locução fosse desenvolvido, a gente pode trocá-la por um nome equivalente, desenvolvimento. O cliente pediu o desenvolvimento de um novo módulo. Então, combinando cada uma dessas 4 técnicas isoladas, você consegue eliminar esse trem de ques que algumas frases nossas acabam se transformando. O próximo bug na escrita é o gerundismo, que é o uso adequado do gerúndio. Usar o gerúndio não é problema. O problema é quando abusamos do emprego do gerúndio e a nossa frase fica um pouco cansativa, semelhante àquele linguajar de telemarketing, que no fundo transmitem a sensação de pouca confiabilidade. Porém, através de um texto técnico, o que mais desejamos transparecer é confiança ao nosso leitor que não nos conhece. Então, o gerundismo vai de encontro a um dos maiores objetivos de um texto técnico: a confiança, a transparência. Uma das principais causas do gerundismo é justamente aquela tradução literal, sem pensar, do inglês para o português. Em inglês, não há nenhum problema você dizer I will be sending you the message later on. Agora, você traduzir isso ao pé da letra em português, vou estar enviando uma mensagem mais tarde, aí sim nós temos um gerundismo, ou seja, um abuso do gerúndio. Nós transformamos o verbo enviar em 3. Vou estar enviando. Esse fatiamento do verbo em 3 partes, vou estar enviando, na verdade, transmite a sensação de que você não vai enviar nada. Então, tome cuidado quando você utilizar no meio das suas referências textos em inglês. No momento em que você estiver parafraseando textos em inglês,
Verifique se você não está reproduzindo um gerúndio do inglês para o português sem pensar. Portanto, as causas do gerundismo são tradução literal ou então a deliberada intenção de ser evasivo, de não querer transmitir uma informação com segurança para o seu leitor. E em que casos o uso do gerúndio está correto? É quando desejamos expressar a simultaneidade de uma ação desse verbo que está no gerúndio com um verbo anterior. Veja só, durante muito tempo, ela programou sistemas usando Python. Então, à medida que ela programava sistemas, ela estava usando a linguagem Python. Aqui não tem problema de usar gerúndio. Isso não é um gerundismo. Veja que o verbo não foi prolongado em 3, 4 partículas por meio do gerúndio. Programar é uma ação, usar o Python é uma outra ação. Cada uma foi expressa através de apenas um verbo. O problema do gerundismo é quando utilizamos 2, 3, 4 partículas, e provavelmente a última delas vai ser um gerúndio, para poder expressar uma ideia que poderia ser facilmente transmitida com apenas uma ou duas partículas. Vamos ver um outro bom exemplo. O roteador Wi-Fi está funcionando muito bem. Então aqui é só uma locução, está funcionando. Corretíssima, sem problema nenhum. O usuário estava clicando no menu quando houve o erro. Então, temos duas ações. Houve um erro lá no passado e, durante a ocorrência desse erro, o que o usuário estava fazendo? Estava clicando. Então, há uma simultaneidade aqui entre as ações de ocorrência do erro e clicar no menu. Portanto, este uso também está correto. E quando eu detectar um gerundismo na minha frase, como eu faço para aprimorar? Você pode se deparar com uma frase como esta: vou estar te mandando o relatório mais tarde. Veja que estou usando aqui 3 partículas. Vou estar mandando. Então a gente pode melhorar da seguinte maneira: eu vou te mandar o relatório mais tarde. De 3, transformei para 2 partículas. Vou mandar. Ou melhor ainda, se você estiver num contexto mais formal, eu te mandarei. Então, mandarei é uma partícula só, é um verbo só. Outro exemplo. O técnico vai estar checando o equipamento em 2 dias. Então, eu posso melhorar. Como? O técnico vai checar. Ou, melhor ainda, se for na norma culta, num contexto mais formal, o técnico checará o equipamento. Terceiro e último exemplo. A cliente pode estar pegando o tablet amanhã. Da mesma forma, tenho 3 partículas. Melhorando, pode pegar, ou melhor ainda, no contexto formal, poderá pegar. Pode, como no exemplo daqui do meio, está no presente, mas estamos falando de amanhã, futuro. Então, num contexto formal, poderá é a melhor forma de conjugar este verbo. O nosso quinto bug da escrita é o estrangeirismo, que é o uso inadequado de termos estrangeiros quando já temos um equivalente na língua portuguesa. Esse problema não está limitado ao uso apenas de termos em inglês. Pode ser termos em francês, em latim, espanhol ou qualquer outra língua. Veja alguns exemplos. Ruins. Customização. Essa palavra é muito utilizada em textos técnicos. Porém, em português, nós temos a palavra personalização. É tão comprida quanto e significa a mesma coisa. Design. A depender da situação, a gente pode utilizar projeto ou desenho e fica equivalente. Se realmente você não puder trocar, mantenha a palavra design. Hashtag. Ela é muito comum hoje em dia. Não tem problema se você falar num contexto coloquial, informal. Porém, se você for escrever isso na forma de um texto técnico, então prefira a palavra cerquilha ou o jogo da velha. As palavras input e output, na verdade, podem ser substituídas sem problema nenhum por entrada e saída. O nome loop, normalmente utilizado em programação, pode ser substituído tranquilamente por laço. Performance, que também é uma praga em textos técnicos, poderia ser muito bem substituída por desempenho. Printar, outra praga também que tem surgido ultimamente, na verdade é imprimir ou tirar um instantâneo da tela. A palavra ranking, ranquear, na verdade ela pode ser melhor substituída por classificar. Wireless, por sem fio,
E daí existem várias outras tabelas de equivalência que vocês podem encontrar no Google, né? Sempre que você tentar usar uma palavra que tem origem estrangeira, jogue no Google, veja se em português não existe uma equivalente em português. Portanto, quando existir uma palavra equivalente em português, prefira esse termo em vez do termo estrangeiro. Caso não tenha jeito, você tenha que realmente utilizar aquele termo estrangeiro, destaque-o em itálico todas as vezes em que ele ocorrer no seu texto. Porém, existem termos estrangeiros que já são de uso comum, então não grafe-os em itálico, como é o caso de hardware, software, mouse. Embora não tenhamos termos em português equivalentes para eles, mas eles são de uso muito comum, então não vale a pena perder tempo formatando cada ocorrência dessas palavras para o itálico. O sexto e último bug da escrita é o coloquialismo, que é justamente a transposição da linguagem informal da nossa fala para o texto técnico em papel, que deveria adotar a norma culta da língua portuguesa. Portanto, o coloquialismo não é exatamente um erro, e sim uma falta de adequação. É como usar paletó na praia. Não está errado. Qual o problema de você usar paletó na praia? Só não está adequado. Então, o paletó não é uma roupa muito prática para você entrar na água e depois sair sem maiores complicações. Portanto, como estamos falando de textos técnicos, o coloquialismo, aqui neste contexto, ele vai estar inadequado. Portanto, quando estamos numa situação informal, de conversa, bate-papo, podemos usar tranquilamente a linguagem coloquial, porque ela é mais espontânea e informal e, portanto, adequada a esse contexto. Já quando estamos no texto técnico, devemos utilizar a norma culta da língua portuguesa, que é mais estruturada e mais precisa. Vamos ver alguns exemplos de coloquialismo cometido pelos alunos de textos técnicos? O pensamento computacional evita que a pessoa faça cálculos enormes. O que é um cálculo enorme? Um cálculo de 1 metro? Um cálculo de 2 quilômetros? Isso é muito informal. Melhor seria dizer o seguinte: o pensamento computacional automatiza cálculos repetitivos, que, de outra forma, consumiriam tempo. Então vejam que desta forma descrevi melhor o que significam esses cálculos enormes. Outro exemplo: como a informação está rapidamente ali na sua tela, isso acostuma as pessoas a apenas pegar o que já se tem pronto e fim. Isso é muito coloquial, parece a transcrição de um áudio. Veja só como eu reescrevi. Como a informação está facilmente disponível, as pessoas se acostumaram a usá-la sem criticar. Outro exemplo: quando se fala de introdução à computação, é preciso ter a mente aberta. Aí eu fico pensando, vou meter o machado na cabeça de alguém? Não, né? Quando se fala de introdução à computação, é preciso entender a diferença entre resolução de problemas por meio de algoritmos e escrita mecânica de programas. Veja que aqui eu transmiti de uma forma muito mais precisa, mais exata, qual a mensagem que se desejava passar. Portanto, para finalizar esse vídeo, como podemos escrever melhor? Como podemos eliminar esses bugs da nossa escrita? Primeira técnica: desenvolva o hábito da leitura. Procure ler constantemente textos técnicos. Procure saber as últimas novidades em programação, novos hardwares, implicações éticas e também legais a respeito das novas tecnologias, reflexões sobre isso. Quando desenvolvemos o hábito de leitura, estamos constantemente em contato com argumentações, com contra-argumentações, com um vocabulário, com situações e usos que aprendemos juntamente com o conteúdo propriamente dito daquele texto. E não basta ler com frequência, priorize fontes confiáveis. Não busque informações no blog do Zé Lelé ou em blogs alarmistas. Procure informações em fontes escritas por pessoas ou instituições de renome que sejam confiáveis. Como um último exemplo, para poder encerrar esta aula, apresento este aqui. Conforme a última deliberação unânime de toda a diretoria,
a entrada, a frequência e a permanência nas dependências deste clube, tanto quanto a participação nas suas atividades esportivas, recreativas, sociais e culturais, são exclusivamente privativas dos seus sócios, sendo terminantemente proibida, seja qual for o pretexto, a entrada de estranhos nas referidas dependências do mesmo. Então veja só, já temos a ocorrência de do mesmo, no sentido de pronome, que é a dependência do clube, então basta dizer nas dependências, ou então repetir aqui dependências do clube, e daí vem várias informações desnecessárias, conforme a última deliberação unânime de toda a diretoria. Será que a gente precisa dizer que foi unânime essa deliberação? Será que precisa dizer que foi a última? Foi uma deliberação. Se é uma deliberação, ela tem que ser cumprida. Seja a última, a penúltima, a antepenúltima ou a primeira. Será que a gente precisa dessa redundância aqui? A entrada, a frequência e a permanência? Se eu frequento, é porque eu entrei. E se eu permaneço no recinto, nas dependências, é porque eu também entrei. Basta dizer a entrada. E uma vez que eu entro, eu vou participar das atividades esportivas. E não preciso estar detalhando se são esportivas, recreativas, sociais e culturais. Elas são todas exclusivas do sócio. Veja que eu não preciso ser redundante como está aqui. Exclusivamente privativa. Se é exclusivo, é privativo. E se é privativo, é exclusivo. Escolho uma das duas. E se a entrada é privativa dos sócios, é óbvio que a entrada de estranhos está bloqueada, não está permitida. Então a gente poderia simplificar toda essa frase apenas com isto. Só é permitida a entrada de sócios. Pense nisso. É possível nos comunicarmos de forma muito mais simples e assertiva com o nosso leitor. Requer apenas um pouco de retrabalho. Leve isso em consideração da próxima vez que for escrever uma mensagem de WhatsApp, um e-mail, um trabalho de disciplina, seja lá qual for o contexto. Para preparar este conjunto de vídeos, eu utilizei o capítulo 3 e parte do capítulo 6 do livro da Inês Saltuque, Perca o Medo de Escrever. Procure este livro que está disponível no Colab Web para se aprofundar em relação a este assunto. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.